Olá, é segunda-feira, dia 29 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família e principalmente para as famílias que hoje sofrem as consequências das fortes chuvas que causaram inundações aqui em várias cidades da Mata Sul e também no agreste do estado. Cidades como Caruaru, Gravatá, Amaragi, Ribeirão, Belém de Maria, Catende e Palmares. Já são mais de 5.000 pernambucanos desabrigados. Situação muito difícil e neste domingo o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele decretou estado de calamidade em 13 municípios por conta das fortes chuvas. Você confere aí no seu vídeo as imagens dessas cidades que foram atingidas, imagens cedidas, enviadas pelo WhatsApp aqui da Rede Brasil de Comunicação. Você confere aí a situação de Água Preta. Olha só a situação da cidade. Situação muito difícil, é um momento de se solidarizar, com essas famílias, é um momento de todos ajudarmos. Olha só, agora a gente vê a situação lá em Barreiros. Você confere no seu vídeo essas imagens. No decorrer da nossa programação aqui na Rede Brasil de Comunicação, vamos mostrar e atualizar a situação desses municípios. Agora vamos falar sobre o tema desta segunda-feira. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre gastrite e ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a gastrite é uma doença que causa inflamação, infecção ou até mesmo erosão no revestimento estomacal, também conhecido como mucosa. Essa mucosa, a mucosa do estômago, ela é responsável por produzir ácidos e enzimas. Esses ácidos e enzimas atuam na digestão dos alimentos. E quando o revestimento do estômago ele está inflamado, essa produção de ácidos e enzimas, essa produção é reduzida, causando desconforto ao paciente. Quem sofre com essa doença quer o quanto antes uma solução rápida para se livrar desse problema. Mas será que isso é possível de forma rápida? Vamos saber com as nossas convidadas de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Ana Beatriz, ela que é clínica médica e gastroenterologista do Hospital Dom Helder Câmara. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Tatiana Vasconcelos, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir as nossas convidadas, mas agora é o momento de conhecer a história de Ana Lúcia. Ela recebeu o diagnóstico da gastrite ainda na adolescência e com algumas mudanças ela conseguiu vencer a doença. Confira. A Ana Lúcia tem gastrite desde a adolescência. Naquela época ela sabia que a gastrite era causada por conta da alimentação desregrada. Minha alimentação, eu sempre fui de comer comida pesada, No Nordeste a gente gosta de buchada, dobradinha, feijoada, muito refrigerante. Eu sempre gostei disso tudo. E eu sempre tive problema com gastrite. Então eu comecei já meu tratamento muito nova, com o médico, Mas a gente ia para médico, tomava um pantoprazol, fazia aquele tratamento, aí eu fazia uma dieta. Quando eu ficava boa, aí eu voltava e comia aí de novo a gastrite. Com o passar do tempo, mais amadurecida, Ana Lúcia começou a se tratar corretamente. No acompanhamento médico, ela descobriu um linfoma. Com a ajuda dos médicos, uma alimentação mais saudável e, é claro, com um tratamento adequado e atividade física, ela venceu as enfermidades. Mudei, estou mais saudável, caminho pelo menos 3 vezes por semana e eu tento hoje ter uma alimentação bem balanceada. O meu feijão, eu não uso charque, eu não uso cominho, que o meu médico, o meu gastro, disse que não era para usar, extrato de tomate. Tento fazer um caseiro, Eu compro tomate e vou fazendo o extrato de tomate. Eu evito, na medida do possível. E outro ponto importante, vida saudável não é só comer bem e se exercitar.
Ana Lúcia sabe que estar sempre no médico, fazendo os exames, é a chave para uma vida saudável. E todos esses exames aí são apenas uma parte do que ela tem guardado. O importante para mim, esse acompanhamento que eu tenho com o doutor Adonai há mais de 20 anos, na minha endoscopia, foi em 2005, eu tive um diagnóstico de linfoma malte. E foi por causa do acompanhamento, por causa de uma endoscopia que eu fiz, eu descobri. Porque eu nem imaginava. E aí foi quando começou o meu tratamento, foi por causa de um acompanhamento. Eu faço pelo menos 2 vezes no ano endoscopia. Pois bem, muito importante o quanto antes buscar essa ajuda médica, fazer os exames, seguir a orientação desse médico para ter sucesso aí no tratamento da gastrite, porque a gente já adianta que a doença ela tem cura sim. Agora a gente vai abrir o espaço do programa para que você venha participar conosco aqui do assunto do dia. Vamos juntos iniciar essa semana participando, interagindo conosco? Então, a gente tem a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Você sabe identificar os sintomas da gastrite? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você participe. Mande aí sua pergunta também através da linha interativa 3424-1977. Acesse lá a internet, a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda sua pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, é necessário não confundir a dor ali na região do estômago, causada por uma má alimentação e outros hábitos como tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas com a gastrite. É bom separar o que é uma coisa e o que é outra. A gastrite, ela pode ser classificada em aguda, ela pode durar pouco tempo na fase aguda, ou crônica, durando meses e até mesmo anos, dependendo do caso. E se o paciente ele não procurar o tratamento, isso pode se prolongar ainda mais. É importante salientar que essa gastrite crônica, ela pode e deve ser tratada. A palavra crônica, nesse caso, ela não significa que o paciente conviverá com a doença para o resto da vida, o que muitos pacientes pensam, né? Mas vamos aprender mais sobre o tema. A gente está aqui com 2 convidadas que entendem e muito sobre essa temática gastrite. Primeiro vou dar aqui boas-vindas, doutora Ana Beatriz. Seja muito bem-vinda ao programa Assunto do Dia. Obrigada, Walter. Obrigada à Rede Brasil pelo convite. Também Tatiana Vasconcelos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. A gente falou, né, nesse começo do programa, essa diferença de uma dor ali perto, na região do estômago, quando a gente fala na boca do estômago, para a gente não confundir com a ingestão de alimentos, nem com bebidas alcoólicas. São dores distintas. Como é que a gente consegue, a gente leigo, né? Como é que a gente consegue desconfiar que pode ser uma gastrite e que eu preciso procurar um médico? E a princípio, seria algum gastro ou pode ser um clínico geral? Veja, o sintoma é parecido. Às vezes, quando é uma coisa muito ocasional, apenas uma vez que sentiu a dor, não necessariamente precisaria procurar um médico logo, porque a gastrite, quando você desencadeia o processo da inflamação, você começa a ter dor com mais frequência, com diversos tipos de alimentos. Então, essa dor na boca do estômago, uma queimação, náuseas também, vômitos frequentes, tudo isso são sintomas de gastrite. Você pode sentir isso de uma forma ocasional, quando algum alimento realmente não cai bem, alguma infecção viral, mas se o quadro se prolongar, é necessário procurar. Pode ser inicialmente um clínico, mas provavelmente ele vai encaminhar para um gastroenterologista. É muito comum essa confusão, né, de às vezes uma alimentação muito ácida, por exemplo, provocaria uma dor muito forte no estômago, ao ponto de chegar a fazer essa confusão com a gastrite? Sim, até porque o paciente, quando ele nos procura, ele quer restabelecer a saúde dele, né? A gente procura prevenir a doença. Então, geralmente, ele vem com essas dores, com as queixas, e a gente tenta amenizar da melhor forma possível, né? Com a alimentação, buscando sempre o individualismo dele, saber o que é que a tolerância, o que é que ele aceita, o que é que ele não aceita, para poder estar fazendo esse plano alimentar o mais correto possível.
Tem que adequar a realidade desse paciente, né? Não adianta passar uma dieta, uma mudança de hábito muito brusca e esse paciente não venha a seguir essa dieta. Isso. Tem que se conversar, tem que ser um trabalho individualizado, tem que respeitar o acesso, né? A que tipo de alimento que ele tem. Isso, a questão financeira, né? O que é que ele pode, o que é que ele não pode comprar para a gente fazer um plano alimentar o mais correto e o mais adequado possível para ele. Uhum. Quando ele chega, né, até um gastro, por exemplo, encaminhado por um clínico que desconfiou, fez um exame geral. Tem um exame específico que se pede para comprovar a gastrite ou não tem esse exame? O diagnóstico da gastrite, geralmente com a queixa do paciente, você já desconfia de que se trata disso, mas dependendo do caso pode ser necessária a endoscopia. A endoscopia pode ver se tem alguma inflamação, mas o exame diagnóstico mesmo é a biópsia realizada na endoscopia. Porque você só pode dizer que a mucosa está inflamada quando você olha no microscópio aquela mucosa. Quando faz a endoscopia pode sugerir realmente, mas aí a biópsia realizada na endoscopia é que é o exame padrão ouro, digamos assim. Essa mucosa inflamada, os alimentos podem provocar essa inflamação, outras doenças e outras complicações também podem gerar isso? O fator genético também tem uma influência sobre a gastrite? São diversas as causas, medicamentos como anti-inflamatórios, como a própria aspirina, alguns antibióticos podem causar essa inflamação da mucosa, a bactéria H. pylori pode ser uma causa da gastrite, alguns alimentos, o estresse pode piorar, agravar também, alguns alimentos realmente que aumentam a secreção de ácido podem piorar os sintomas, agravar isso. Então, são vários os fatores envolvidos. Refrigerante em excesso pode chegar a provocar essa inflamação na mucosa? Pode agravar, principalmente né? a base de cola, né, doutora? Pode agravar a situação da patologia, né, da doença. Quais Tanto outros refrigerante, quanto café, chamate. Geralmente o pessoal, quem toma chá verde, bebidas alcoólicas, o fumo, né? Tudo isso agrava a situação. A alimentação influencia muita coisa na nossa vida, né, doutora? Se a gente não tem esse cuidado, não tem essa preocupação, a gente pode estar contraindo, né, muitas doenças, né? No caso, desde a higienização desses alimentos é muito importante, porque algumas bactérias também podem entrar no nosso organismo. Essas bactérias, elas podem gerar a gastrite? Além de outras doenças? A principal delas é o H. pylori, que realmente pode vir por água e alimentos contaminados e pode causar a gastrite, pode levar até a úlcera, tudo isso. Quando se chega a esse diagnóstico da H. pylori, é uma situação mais grave? Porque pode estar inflamado sem a bactéria, doutora? Como é que a gente compreende? Pode estar inflamado sem a bactéria. E pode ter a bactéria e ter uma inflamação leve, não necessariamente ter um caso grave. Quando você tem essa bactéria, é mais grave a situação? Não, mas a chance de ter alguma complicação, como uma úlcera, é maior. Quando se faz, né, essa consulta com a nutricionista, chegou lá com o diagnóstico da gastro, está com gastrite, precisa se cuidar. Qual o primeiro passo para esse novo paciente? Essa mudança de hábito ela precisa ser feita o quanto antes. Mas após isso, é já restringir todos os alimentos que podem acelerar ainda mais e complicar mais a situação, ou vai tirando aos poucos e substituindo aos poucos? A gente vai respeitando a individualidade, a tolerância do paciente, né? Vai vendo, aumenta o consumo dele de fibra, aumenta o consumo de antioxidantes, principalmente ômega 3, que ajuda na questão dessa inflamação, né? A gente pode ajudar também a gente pode colocar no paciente alimentos que sejam ricos em fibras, a gente aumenta mais esse percentual, deixa a alimentação mais rica também em proteína, que ajuda no tamponamento. Tá? Ok, aqui a gente tinha algumas participações através do nosso WhatsApp, através da nossa fanpage, várias participações, você pode acessar, participar com a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, você pode ligar, deixar sua dúvida, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível para que você acesse, deixe aí quantas perguntas você tiver. Você pode também enviar imagens sobre a chuva, né? A gente viu no começo do nosso programa alguns pontos de alagamento aqui na região metropolitana do Recife. Você pode utilizar o seu celular, fazer uma foto, gravar um vídeo e manda pra gente, participa, ajuda a gente a orientar, né, quem está em casa nos acompanhando e mostrar como é que está a situação aqui da região metropolitana do Recife, também
no interior do nosso estado, que passa por um momento muito difícil em relação a essas inundações. Inclusive, a gente tem aqui algumas informações para ir atualizando você no decorrer do nosso programa. 5.000 desabrigados, como falamos no começo do nosso programa aqui no estado de Pernambuco. Inclusive, o presidente Michel Temer fez ontem uma visita aqui à capital pernambucana e se reuniu com o governador Paulo Câmara e também com alguns prefeitos, né, dessas cidades que foram atingidas pelas chuvas. Ele fez um anúncio de várias medidas, né, um auxílio às vítimas e outra liberação também de outras verbas para amenizar esses transtornos causados pelas fortes chuvas. No decorrer desta edição do Assunto do Dia, você vai ficar bem informado, assim como no Jornal Estado, às 6 horas da noite aqui na Rede Brasil de Comunicação. E vamos voltar a falar agora sobre gastrite, né? Esse fator estresse, ele também é muito forte e determinante para acelerar os sintomas, por exemplo, de uma gastrite. A gente vive nessa situação, por exemplo, né, de inundações. Muita gente está se estressando agora porque quer sair de casa e não pode, quer uma solução rápida e essa solução às vezes não chega. Esse estresse, de que forma a gente poderia descrever que pode prejudicar o nosso organismo? Muitas doenças do aparelho digestivo têm relação com as emoções, com o sistema nervoso. Tem gente que quando fica nervosa tem dor de barriga. Tudo isso tem uma conexão muito importante. Então, o estresse realmente pode agravar as dores, piorar os sintomas. Mesmo quando você está fazendo tratamento, um período de estresse pode piorar tudo isso. E quando a gente se estressa, ou a gente come em excesso e come várias besteiras, né, doutora? Ou não come nada. Ou não come nada. Também é prejudicial o estômago vazio, o tanto quanto comer em excesso, comer coisas que não deveriam? Sim, por conta da formação do ácido clorídrico, né? Também ajuda a aumentar mais essa erosão na mucosa. Temos aqui a participação da Carla, ela quer saber justamente sobre isso, né? Quando a situação piora, ela diz que acaba dando ânsia de vômito também. Pode ser gastrite nervosa? Quando ela está muito estressada, ela diz que tem essa ânsia de vômito e acaba piorando a situação. Pode ser uma gastrite nervosa? Tem também esses sintomas, doutora, de querer essa ânsia de colocar tudo para fora? Os sintomas da gastrite, independente da causa, são os mesmos. Então, e o estresse pode agravar. Por isso que chama gastrite nervosa. Mas assim, acaba sendo mais um agravamento dos sintomas por causa do estresse. Pode ter náusea, vômitos, a dor no estômago, como eu falei, a queimação. Tudo isso são sintomas que indicam provavelmente uma gastrite. É preciso fazer os exames para excluir outras causas também. Mas são sintomas indicativos. Tem aqui uma participação interessante, a Liliana. Liliana tem a seguinte pergunta, ela diz que é muito ansiosa e muito angustiada às vezes. Ela disse que desenvolveu gastrite e a médica falou que é por conta do fator emocional. Como é que eu posso melhorar essa ansiedade e angústia? A prática de atividade física ajuda a melhorar também. Como melhorar o nosso corpo no todo, né, doutora? Isso, a atividade física é uma coisa que melhora muito. Em alguns casos é preciso partir para terapia e algumas vezes até algumas medicações para diminuir a ansiedade e poder controlar melhor isso. E juntando, né, a atividade física com uma boa alimentação, ela terá uma qualidade de vida ainda melhor. Com certeza. Porque muita gente tem essa ideia de procurar um profissional da área de nutrição, por exemplo, quando quer perder peso. Mas não se restringir a isso, né, doutora? Não. A mudança de hábito, melhorar a alimentação está diretamente proporcional à qualidade de vida. Depende de como ela, que é o paciente, se apresenta, né? Se tiver com aumento de peso, a gente tende a diminuir o peso, ajuda na questão da eliminação do peso, mas em compensação a gente melhora essa qualidade de vida, melhora a qualidade do alimento que ela está ingerindo, para que controle a doença, porque o foco em si se torna na doença, né? É mais comum em homens, é mais comum nas mulheres a gastrite ou independe, né? Teve ali a bactéria, teve uma alimentação desregulada, né? Desregrada. É um forte candidato até gastrite, independente do sexo, doutora? Qualquer pessoa pode ter gastrite, desencadear, dependendo desses fatores de risco, da presença ou não. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre gastrite. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdson! Oi, pessoal! É muito bom poder começar a semana na sua companhia preciosa. E nós trazemos um destaque importante para você que sofre de gastrite, que vem do site Minha Vida. São os 10 tipos de alimentos capazes de agravar a gastrite. O site destacou que quem sofre com a gastrite sabe bem o quanto incomoda a queimação, o aperto, a cólica e estufamento que vira e mexe teimam em aparecer. Alguns alimentos favorecem a secreção de ácido gástrico. Por exemplo, os produtos ricos em corantes e conservantes, os chicletes, as frituras e embutidos, também as carnes vermelhas, o leite e seus derivados, o açúcar e doces, condimentos fortes, a cafeína e as frutas cítricas. Então é importante evitar esse tipo de alimentação. Vamos voltar agora aos estúdios do Assunto do Dia. Uma excelente semana para você que nos acompanha. Valdson, agora é com você. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e por falar em internet. Geralmente quando a gente tem dúvidas a respeito de qualquer tema, a gente vai lá para a web para tirar as dúvidas, mas às vezes encontramos também muitos mitos. Então, para não deixar você que está em casa com mais dúvidas sobre a gastrite, a gente vai esclarecer a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre este tema. Vamos conferir aqui no nosso telão e com a ajuda das nossas convidadas vamos saber se é mito ou se é uma verdade. A gastrite, ela é hereditária, doutora? Mito ou verdade? Pode ter um componente hereditário, sim, mas existem causas que não são hereditárias da gastrite. Como eu falei, o uso de alguns medicamentos, o H. pylori. Existe um tipo de gastrite que ela é autoimune, então a predisposição genética a doenças autoimunes pode levar a um grau de hereditariedade da gastrite, mas existem causas não hereditárias também. Quando é pelo fator hereditário, né? A pessoa ela vai apresentar essa gastrite em que momento da vida? Seria na infância, logo na infância, por ter uma carga genética muito forte e a predisposição muito forte a ter a gastrite, ela vai necessariamente apresentar ali na infância ou não? No decorrer da vida, enquanto ela não se preocupar mais com a alimentação, por um exemplo, ela vai ficar mais propensa a isso. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Não necessariamente precisaria ser na infância. Se ela tem uma predisposição a doenças autoimunes e a gastrite autoimune seria uma delas, pode ser na vida adulta também. Não necessariamente precisaria ser na infância. E a gente, né, no geral que estamos tratando e entendendo o assunto, a gente sempre toca nesse quesito alimentação. É um tópico muito importante e a doutora Tatiana sempre fica escutando bem atenta para fazer as observações. Nós, pernambucanos, precisamos muito ainda, doutora, a manter uma alimentação mais saudável. Precisamos mudar muita coisa ainda na nossa alimentação. Sim. Nos alimentamos ainda de forma equivocada. Errada. Porque os maus hábitos, né? Nós temos maus hábitos alimentares. A gente não faz atividade física frequentemente. A gente não se alimenta corretamente. Hoje a praticidade é muito grande. Então, a maioria das pessoas procuram o que é industrializado, o que é mais fácil para ser colocado na mesa, né, para se livrar do problema. E muitas vezes esses alimentos que são industrializados, eles ajudam o aparecimento de doenças como gastrite. Nem sempre é pela questão financeira de acesso aos alimentos, porque as raízes, elas ajudam, elas podem ser mantidas na dieta de quem tem gastrite? Sim, porque são riquíssimas em fibras. Temos o privilégio de termos aqui, né? Tem macaxeira, tem inhame também, batata doce. As bananas isso tudo pode cozidas. ficar nessa dieta e não é de difícil acesso. Né? Exatamente. Na feira livre o preço não tá essas coisas todas. É bem mais acessível, né? É bem mais mudança de hábito, né, Isso. doutor? Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir se é mito ou verdade que mesclar o chiclete da gastrite. Mito ou verdade? Nunca ouvi falar isso. Veja, a questão do chiclete é porque quando você coloca um alimento na boca e começa a mastigar, aquilo desencadeia a secreção de ácido no estômago. Ele acha que vai vir alguma coisa para ele digerir. Por isso,
quando você come um chiclete entre as refeições, ou tem muito frequentemente o hábito de mascar chiclete, você pode acabar aumentando a secreção de ácido. Quando você come um chiclete após a refeição, perto da refeição, que já vai vir um alimento, isso é um pouco menos prejudicial, logo após a refeição, digamos assim, ou logo antes. Mas em intervalos que você passa muito tempo de jejum, comer o chiclete pode ser um pouco prejudicial. Ok. Isso. Vamos à próxima informação. Temos outra tela para descobrir se é mito ou verdade, que ficar sem comer também dá gastrite? Se eu fico muito tempo ali sem me alimentar, pode acelerar esse processo e gerar uma gastrite? Pode, dependendo se a pessoa já começa a desencadear o processo, já faz uma alimentação errada, ela pode sim desencadear a gastrite por conta da produção da secreção do ácido clorídrico, né, que fica em maior excesso. E aí, como a doutora falou, vem a presença do alimento, não chega, a produção dá vontade de comer, a presença não chega, a produção aumenta. E aí, se você não come, a tendência é esse ácido cada vez mais aumentar e corroer a mucosa. Muita gente, às vezes, quando tem essa dor no estômago, toma um copo de leite. Acha que o estômago está muito ácido, vou tomar um copo de leite e vou ter um alívio. Meio que momentâneo, né? Dessa sensação de queimor no estômago. Isso funciona? Não funciona? É indicado? Não é? Vocês já ouviram muito isso no consultório? Ou é uma novidade? Não, tem muito isso, porque o leite é bem básico, então ele contrabalancearia, porque quando tem a dor, o estômago está muito ácido. Às vezes o alimento básico ajuda a tamponar esse ácido, mas isso é momentâneo. Às vezes pode haver um rebote de ácido e aquela dor piorar depois. Então, realmente, o indicado realmente é fazer o tratamento correto, isso só mascararia a dor, digamos assim. Existem alguns estudos que falam que o leite ele não prejudica, né? Não prejudica, e a gente vai muito pela ingestão e intolerância do paciente, né? Tem pacientes que tem gastrite, mas toleram café, toleram suco de laranja, toleram o próprio leite, e tem pacientes que têm a mesma sintomatologia e não toleram. Então, a gente vai muito de paciente. Então, geralmente, eu aconselho 2 a 3 vezes por dia, não mais do que isso. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela e a gente ouviu, né, falar no começo do programa que o estresse causa sim a gastrite. Você que está em casa, que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. E a gente está falando hoje sobre gastrite. O tema de hoje é gastrite e a gente falou sobre essa informação aqui, né, que esse estresse ele pode causar a gastrite. Mas é qualquer estresse ou é só o estresse ao extremo, doutor? Não, depende um pouco de como a pessoa lida com esse estresse e tudo isso. Mas ele pode sim piorar os sintomas, aumentar a secreção ácida e causar o sintoma da gastrite. Próxima tela, outra informação para a gente descobrir se é mito ou verdade. Tomar café pode causar a gastrite? Se já tem a gastrite, algumas pessoas elas não são aconselhadas a tomar. Mas quando não a mesma conduta, né? Tolerância. Tem pessoas que toleram, tem pessoas que não toleram. As pessoas que não toleram, a gente corta, elimina o café de vez do plano alimentar. Aqueles que toleram, a gente tenta trocar por um descafeinado. Mas existem casos que até o descafeinado, as pessoas, quem tem, assim, agrava mais, não aceita. Então, a gente pede para evitar realmente o café. Próxima tela, outra informação, mito ou verdade, comer muita fritura causa gastrite? A gordura ela é mais demorada para ser digerida, consequentemente o estômago libera mais ácido e pode piorar o sintoma também. Então, o alimento gorduroso também tem que ser diminuído na dieta dos pacientes que têm os sintomas. Isso. E aí você pode trocar essa fritura pela gordura boa, né, que é o ômega 3, porque são antioxidantes e são anti-inflamatórios também. Então. Próxima informação, vamos conferir aqui na nossa tela, temos aqui essa seguinte afirmação, olha só. Gastrite, ela pode evoluir para uma úlcera? Mito ou verdade? Existe essa possibilidade? Existe. Muito tempo de inflamação, cronicamente, e alguns fatores como uso de anti-inflamatório, ou você ter o H. pylori e usar anti-inflamatório,
aumenta a predisposição a evoluir para uma úlcera. Que no caso a úlcera seria a inflamação ainda maior, seria algo mais grave? Na gastrite você tem uma inflamação mais leve, na úlcera você já tem, é como se fosse um buraquinho na mucosa, uma ferida. E aí pode causar mais dor ainda, pode evoluir com algum sangramento. E essa úlcera, né, se não tratada, pode-se chegar a desenvolver o câncer? Muito tempo de inflamação no estômago pode levar no futuro a um câncer. Uma úlcera, quando a gente olha, a gente não sabe se ela é um câncer ou não. Ela já pode ser um câncer em estágio inicial. A maioria não é. Mas aí você tem que realizar o tratamento e acompanhar para poder melhorar isso, porque ela pode evoluir com sangramento, com outras complicações. Até porque existe 2 tipos de úlcera, né? A úlcera gástrica e a duodenal, né? Aí vai depender muito de onde vai se localizar, qual o tipo de alimentação que a pessoa está ingerindo. É todo um processo. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Vamos descobrir se é mito ou verdade que remédios, eles podem causar gastrite, medicamentos em excesso. Pode causar essa gastrite, porque muita gente utiliza muito ainda da automedicação. Essa automedicação, ou mesmo a medicação com a prescrição médica, se não seguir a risca ali, pode causar uma gastrite? Sim, como eu já tinha comentado, o uso de anti-inflamatórios, alguns antibióticos, algumas medicações podem realmente levar à gastrite, como um efeito colateral, ou às vezes pelo excesso da medicação até. Mesmo a medicação foi prescrita corretamente, mas a pessoa continua o uso além do período, e isso pode causar a inflamação, úlcera, tudo isso. Geralmente, quando o médico ele vai receitar algum medicamento, né? No caso, a pessoa está com algum problema de saúde, tem a gastrite, ela precisa informar isso ao médico que tem esse problema de gastrite para que não venha tomar o medicamento para tratar outra complicação e venha atingir o estômago? Existe essa preocupação? É sempre bom informar, porque às vezes a pessoa que tem gastrite ela é mais sensível do que as outras a certos medicamentos. Então é bom informar, porque senão ela começa o medicamento, aí começa a ter dor, não sabe que é por causa do medicamento. Não só informar ao médico, mas informar ao nutricionista quando for na consulta, quais as patologias que você tem, porque aí o diagnóstico já está formado, né? E a gente só vai olhar na questão da anamnese alimentar, o que é que você pode, o que você não pode consumir. A gente falou desde o início do programa, né, da importância da atividade física e também de uma boa alimentação. Vamos trazer um exemplo para quem está em casa nos acompanhando. O que é que seria um bom café da manhã? Não poderia faltar o quê? Frutas, por exemplo? Isso, não pode frutas. Para ser considerado saudável? Frutas pelo aumento das fibras, né? Que ajuda na questão do tamponamento. Sucos, que aí são a adição de água, né? Mas a fruta significa o suco. O que é que a gente pode colocar? Se a pessoa não tiver intolerância ou tolerância ao café e ao leite, a gente pode introduzir nesse horário, né? E aí um carboidrato complexo, que seria um pão ou as raízes, né? O pão integral, que ele entraria também, por ser rico em fibra, e uma proteína também. Aí pula que um aí pouquinho, pode ser né? o queijo, o ovo. Aí tomou o café da manhã, foi ao trabalho, chegou o momento de um intervalo. Sim, o interessante é que a gente faça de 4 a 5 refeições ao dia, né? Porque vai ajudar na questão da acelerar o metabolismo, organizar aí a tua alimentação, a ingestão de fibra, de vitaminas e sais minerais, para melhorar o estado do paciente e, consequentemente, não agrave a doença em si. No intervalo ali, no caso o café da manhã e o almoço, seria um lanche. Isso. O que poderia ser? As frutas, elas são também bem aceitáveis, né? Alimentos ricos em ômega 3, ou seja, as frutas oleaginosas também, ela entraria. Aí o abacate, né? Entraria perfeitamente. E o almoço? Agora a gente vai para o almoço. Tá, o almoço seria fibras, né? Como fonte principal, né? Almoço, a salada, que são ricas em fibras, tanto cozida quanto crua. Lembrando que a crua contém mais fibra do que a cozida. Feijão, dependendo da aceitabilidade do paciente, né? Se não vai sentir queimou, porque tem muita gente que sente queimou quando come feijão. Então aí a gente vê qual tipo de feijão mais adequado, se não
Não feijão, a gente vê outro tipo de leguminosa, né? Apesar que aqui no Nordeste, a gente tem mais hábito de se alimentar com feijão. É raro as pessoas procurarem grão de bico, lentilha, ervilha. Né? A gente não tem muito esse hábito, né? Que a gente poderia estar trocando. O arroz integral, né? Uma proteína, que aí pode ser frango, carne ou peixe, que seja magra, né? Uma parte que seja magra, que não contenha muita gordura, onde a gente pode fazer essa adição de gordura como o ômega 3. Aí entraria o azeite, o óleo de coco, que a gente pode estar adicionando. A gente pode colocar algumas fibras, estilo linhaça, farinha de linhaça. Eu sou muito adepta a produtos naturais, né? Eu gosto muito, eu acho que na questão, geralmente nos lanches, pacientes meus, eu sempre indico espinheira santa, que é um chá que ajuda também nessa questão da digestão, no processo digestório. Então, alivia mais, né? Tem a questão o lanche da tarde, a gente pode repetir, né? Só trocando o tipo de fruta, porque depende muito da aceitação do paciente. Tem paciente que não gosta de fruta, não gosta de verdura, e a gente tenta adequar a alimentação mais confortável possível para ele, dentro das condições financeiras dele. E o jantar, eu repetiria o estilo café da manhã, só que aí com mais raízes, e pediria para ele comer 3 horas antes, não se alimentar 3 horas antes de dormir, para não aumentar essa produção de suco gástrico e ter uma piora, né? Que aí seria a queimação, a azia que o pessoal fala após a alimentação. Por falar em azia, a gente tem aqui uma pergunta para a doutora Ana Beatriz, a dúvida é do Bruno Silva. Ele quer saber, doutora, as azias frequentes, elas podem ser sinais de que a gastrite está prestes a se instalar no nosso organismo? Quando você tem o sintoma mais frequentemente, geralmente é bom procurar o médico para poder avaliar. Uma coisa muito ocasional pode ser realmente um alimento só que não fez bem, mas quando é frequente, geralmente é porque a mucosa já está inflamada e é preciso realizar um tratamento. Esse tratamento, a princípio, ele pode ser à base de algo natural e após isso, se não apresentar nenhuma melhora, é que vocês entram com as drogas, que seriam os medicamentos? Seria assim? Qual é o momento certo, né, de entrar essa medicação no tratamento da gastrite, doutora? A modificação nos hábitos alimentares já pode ajudar muito. Então, a gente pode, dependendo do sintoma do paciente, às vezes o paciente está muito sintomático, não aguenta muito esperar. E a gente pode começar com alguns medicamentos que aliviam só, enquanto a gente espera aquela dieta nova fazer efeito, mas dependendo do sintoma do paciente, de quanto tempo ele tem, da endoscopia, a gente precisa entrar com a medicação. Toda gastrite, ela dói? Ou não necessariamente? Porque trata da inflamação ali da mucosa, por estar inflamado, tem que doer? Às vezes você faz a endoscopia de um paciente assintomático para reavaliar alguma alteração e ainda tem um pouco de gastrite e ele não sente nada. Então, assim, a gente associa mais a gastrite que aparece com o sintoma do paciente. Não precisa ficar tomando medicação à toa só porque o exame, às vezes, contém um pouco de gastrite ainda, porque aquilo é um processo que está melhorando aos poucos. E sempre fazer essa associação, né? Procurar o médico, o gastro, sempre associado com a nutrição, porque não é parar de tomar. As pessoas têm uma ideia de que vai para médico, está tomando um remédio e não precisa organizar a alimentação. Não, organiza a alimentação e continua tomando o remédio. Só para o remédio depois que vai para o médico, volta ao médico e aí o médico faz uma nova reavaliação e aí vê se precisa ou não tirar esse medicamento. E também tem essa preocupação, uma preocupação que a gente tem muito grande é com os pacientes que, além de estar tomando remédio, aí parou de sentir o sintoma, não volta mais no médico para fazer essa reavaliação e continua tomando remédio, né, por tempo aí indeterminado. Eu vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente a sua pergunta no 3424-1977, a nossa linha interativa 994-18-1206. É o nosso WhatsApp, participe com a gente, manda aí sua pergunta, que daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já!
E a partir de agora vamos atualizar as informações sobre as inundações aqui no interior do nosso estado. Olha só, esse novo balanço, ele traz a seguinte informação. São 35 mil pessoas desalojadas aqui em Pernambuco. Dois óbitos lá em Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos, né, é um município que fica no agreste do estado, no agreste de Pernambuco. São 200 pessoas da Defesa Civil trabalhando aqui na Mata Sul e a gente confere no seu vídeo, você confere também no seu vídeo essas imagens de Palmares, a situação da cidade, olha só. É um caos, né? Se instalou um caos por conta dessas inundações, você confere aí essas imagens. Olha só que situação complicada. Um motoqueiro ali arriscando ainda passar nesse alagamento, a rua completamente tomada, a gente não vê nem o meio fio aí dessa rua. O nível da água está muito alto, você que está em casa no interior do estado, na Mata Sul, preste atenção, não insista em querer sair de casa porque a situação está difícil. Espere o socorro adequado, né? Ou um vizinho que tenha um bote, ou a Defesa Civil, ou o Corpo de Bombeiros. Espere chegar até a sua residência para ter esse socorro de forma adequada, que você pode arriscar a sair, mas a água está, olha só o nível, está muito alto ainda e a orientação não é sair de casa. Não abandone assim, não tente arriscar por dentro da água, porque às vezes pode vir uma correnteza e você ser levado por essa correnteza e acontecer o pior, né? Já são 2 óbitos, que a gente falou agora há pouco, né? 2 óbitos no município de Lagoa dos Gatos, aqui no estado de Pernambuco. Então, muita atenção. Infelizmente, a gente começa a semana trazendo essas notícias, né? Essas notícias tristes do interior do nosso estado de Pernambuco. E agora a gente vai seguir com o nosso programa trazendo informações sobre gastrite. É o tema desta edição do programa Assunto do Dia e já temos várias participações através do WhatsApp 994 18 1206. Esse é o nosso WhatsApp que você já pode acessar, deixar sua pergunta, que a gente vai repassar aqui para as nossas convidadas que estão nos ajudando a entender e muito sobre o tema. Hoje aqui no nosso estúdio a doutora Ana Beatriz, clínica médica e gastroenterologista do Hospital Dom Helder Câmara, né, doutora? Está nos ajudando a entender. Tatiana Nascimento nos ajudando também. Vasconcelos, né? Tatiana Vasconcelos, nutricionista, está aqui nos auxiliando. Desde o começo do programa estamos aprendendo muito sobre o tema e agora a gente vai repassar as dúvidas. Chegaram várias perguntas no nosso WhatsApp e a primeira dúvida não tem identificação. Agora sim colocou a identificação Carlos, ele que é de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. A dúvida dele é a seguinte, a pessoa pode ter gastrite e não ter sintomas, a gente respondeu no bloco anterior, porque ele disse que não sentia nada e quando fez a endoscopia descobriu que tinha gastrite crônica. Quando se trata de crônica, a situação é mais difícil? Não necessariamente, Carlos. Às vezes a gente diferencia aguda e crônica por alterações que tem na biópsia, provavelmente que você fez. Dependendo do tipo de célula que está infiltrando aquela mucosa, a gente classifica como aguda ou crônica. Mas não necessariamente ter gastrite crônica na biópsia significa que você tem que ter sintoma ou teria que usar necessariamente medicação se você não sente nada. Só que a mudança dos hábitos alimentares, ela deve sempre acontecer. Se você tem uma dieta que realmente predispõe a isso você sempre pode tentar melhorar. Não necessariamente precisa tomar a medicação. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou. Café mesmo frio ou gelado, ainda assim faz mal para a gastrite, independente da forma dele, se é frio como vai ser apresentado. Se ele é frio, gelado ou muito quente, independe É mais pela cafeína do que pela temperatura. Essa é a dúvida da Eliane, ela que tem 68 anos, de Maranguape 2, e ela quer saber ainda se o leite de coco faz mal. Não. Não faz mal? Não faz mal. Pode utilizar aí nos alimentos preparados. Claro, com moderação, né? Tudo com moderação. Não é porque ele faz bem que vai ser consumido toda hora, toda instante. Acho que apresentar ele na hora do café da manhã ou em alguma preparação na hora do almoço é até aceitável. Outra participação é Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber o que é que eu devo fazer para prevenir a gastrite, como combater e evitar. E ele quer saber se tem uma idade específica para contrair a gastrite. Não tem idade específica, Evandro. Para evitar ter uma alimentação mais saudável, se você sentir os sintomas, procurar o médico para ver e tratar logo no início, antes de acontecer alguma complicação.
Mas para evitar mesmo, o ideal seria uma alimentação mais saudável, com menos alimentos assim que possam predispor a gastrite. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Não, se identificou sim. Aqui a Fabiana, ela que é de Muribeca. Ela disse que sente muita dor naquela região do que se chama de boca do estômago, né? Ela sente como se fosse uma bola subindo para o estômago. Muitas vezes dá ânsia de vômito e muitas gases. Ela quer saber se isso é normal, se pode ser gastrite ou não. Essa dor na boca do estômago como se fosse uma bola subindo. Pode ser gastrite, mas também pode ser refluxo. Quando geralmente a queimação sobe mais, vem até a garganta, geralmente tem refluxo associado. É bom ela procurar o médico para poder fazer uma avaliação, pedir alguns exames. Quem tem gastrite pode comer um dente de alho? Sim. É indicado para melhorar a gastrite ou não tem nenhuma relação? Não, existe a correlação, até porque o alho ele é um alimento funcional, né? É um alimento, ele é antioxidante, ele ajuda na questão do combate anti-inflamatório também. Então, ela pode estar fazendo a ingestão do alho, claro, com moderação. Tudo é com moderação, né? A gente não vai exagerar, porque pode consumir. Também vai depender muito também da aceitabilidade, a velha história, a tolerância alimentar do paciente. Se o paciente consome e não se sente bem, então a gente pede que ele pare. Porque o alimento, ele é um alimento funcional, ele tem uma funcionabilidade, mas em determinadas pessoas ele pode fazer ter o efeito contrário. Então, o interessante seria que ela experimente, se ela vê que vai ter alguma dor a mais ou algum sintoma indesejado, ela pare de usar. Ok, temos aqui outra participação e bem interessante essa participação da Amanda, ela que é de Olinda, ela diz que é estudante e gostaria de saber para quem passa o dia todo estudando e trabalhando, só chega em casa no horário da noite. O que levar para esses lanches rápidos? Ela quer algumas dicas de coisas que não se estraguem na bolsa. Seria indicado suco, sementes, que possam ser digeridos em alguns momentos durante o dia. Qual a recomendação? Para que não sejam geralmente alimentos que se estraguem frutas, rápido. né? Frutas que sejam de fácil manuseio, onde ela pode estar envolvendo numa fita filme ou no papel alumínio, que sejam alimentos de semente oleaginosas, né? Porque ela pode colocar num recipientezinho e levar, que é um alimento prático, né? Barras de cereais, mas que sejam aquelas de oleaginosas e não aquelas industrializadas que vêm com chocolate, com gostinho de morango, porque ali tem muita gordura, né, saturada. E aí a gente pede para eliminar esses alimentos que são elaborados demais e deixar uma coisa mais simples possível. Outra participação, Débora de Peixinhos, em Olinda. Gostaria de saber se quem tem gastrite pode comer cuscuz? Tem alguma restrição? Depende. Depende, é aquela questão, a aceitabilidade, né? O cuscuz é um carboidrato simples, onde ele vai se transformar mais rápido em açúcar e, consequentemente, em gordura. Então, assim, eu evitaria o cuscuz, poderia deixar esse cuscuz de milharina e colocaria um cuscuz de arroz ou um cuscuz de mandioca, porque aí não tem glúten, diminui a quantidade de glúten, é mais rico em fibra. A gente pode estar adicionando esse tipo de cuscuz, que é o chamado cuscuz branco, né? E diminuir essa ingestão do cuscuz amarelo. Temos aqui outra participação, Edson de Maranguape 12 Paulista. Ele disse que sofria muito com a gastrite, mas um irmão ensinou a ele a batata inglesa passada no liquidificador com leite. Disse que isso resolveria o problema da gastrite e ele disse que deu certo. Há 5 anos ele não sofre mais com gastrite após essa mistura de batata inglesa passada no liquidificador com leite. Cientificamente, é comprovado a eficácia dessa mistura ou não? Vocês não orientam, não recomendam? Cientificamente não é comprovado. Causa um alívio porque a batata e o leite são bem básicos. Então, você vai ter um alívio daquilo, você neutraliza o ácido, digamos assim, porque são alimentos bem básicos. Mas cientificamente não é comprovado e se tiver alguma alteração maior, como a úlcera, se tiver o H. pylori, alguma outra complicação, isso não vai resolver, isso pode resolver mais o sintoma. Então é bom procurar o médico, fazer o tratamento e dependendo,
Ou Se até você mascarar a doença, É, né? mascarar dependendo do que seja. Temos aqui outra participação. Eva, que mora em Camaragibe, ela disse que tem a sensação de um bolo na garganta, né? Como se fosse um bolo aqui na garganta. Ela disse que tem gastrite. Pode ser por conta disso? Ou pode ser um refluxo mais, né? Dessa Parece região? mais sintoma de refluxo. Quando tem tosse, a sensação de bolo na garganta, de queimou na garganta ou queimou que sobe, geralmente é mais sintoma de refluxo. Pode estar associado, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter as duas coisas, pode ter só o refluxo causando sintoma e o tratamento, como é bem parecido, aí vai ajudar nas duas coisas. Só lembrando que na alimentação para refluxo, a gente pede para se alimentar. Não ter muita ingestão com líquidos, né? Só o alimento mais sólido. E quando for dormir, a pessoa ficar um pouquinho mais inclinada, né? E tentar se alimentar nos horários que está próximo da hora de dormir, para não aumentar essa sensação. Ok. Por falar em dormir, tem aqui outra participação. Até a espectadora não se identificou, mas disse que ela quer saber o porquê que às vezes ela fica com queimor muito forte e se incomoda tanto ao ponto de não conseguir dormir. Ela disse que às vezes tem refluxo também. Esse queimor seria por conta desse refluxo ou o refluxo seria por conta do queimor? Como é que a gente explica isso a O ela? queimor provavelmente é por causa do refluxo ou da gastrite, por isso que incomoda. Às vezes incomoda muito à noite, dependendo do que se come à noite também. Pode incomodar mais, então evitar comer muito perto da hora de dormir, dar um tempo mais para poder a digestão acontecer. Normalmente você não ir dormir com a barriga muito cheia, porque quando você está deitado, aquele alimento pode voltar, entendeu? Do estômago para o esôfago, piorar o sintoma. A refeição antes de dormir é muito importante, muita gente não leva em consideração, né, doutora? Mas Muita é gente- muito questão de aceitação, né? Tem pessoas que toleram essa ceia, esse lanche que a gente chama. E tem pessoas que não. 5 refeições é o suficiente e se sentem muito bem. Cabe muito de pessoa para pessoa, né? Mas uma alimentação mais leve é o mais indicado para a população no geral, né? Sim. Algumas pessoas conseguem, né, se alimentar muito, muito bem antes de dormir, não tem nenhum problema. Mas no geral, uma alimentação mais leve. Sim, é um lanche, né, que a gente chama, né? Uma fruta, um suco, um iogurte, é até tolerável. Ok, tem a participação agora, a pessoa Maria Soares, do Morro da Conceição. Ela quer saber Casa Amarela, ela quer saber o seguinte: dor no estômago e falta de ar. É gastrite? Veja, a falta de ar é que tem que ser melhor investigada. A dor no estômago pode ser várias coisas. Uma das coisas é gastrite, mas realmente é preciso ir no médico, principalmente se tem esse sintoma da falta de ar, que não parece ter muita relação, não está necessariamente. O refluxo pode até causar falta de ar, asma, num grau mais sério, mas assim, é melhor avaliar no médico, porque podem ser duas doenças, pode ser alguma outra coisa causando. Ok, tem agora a participação da Eli Claudino. Ela quer saber da doutora Ana Beatriz o que é que seria o refluxo e o que é que provoca o refluxo. Veja ali, o refluxo é quando aquele ácido que está no estômago, ele sobe, vai para o esôfago, pode ir para a laringe, ele vai para fora do lugar dele. O que causa, às vezes, um excesso de ácido no estômago, como alimentos gordurosos, alimentos que predispõem a gastrite, também predispõem ao refluxo, e você tem aquele ácido saindo do lugar dele. Todo mundo tem um pouquinho de refluxo, mas algumas pessoas são mais sensíveis, aí podem ter sintoma, tosse, a queimação, falta de ar, até mau hálito, aftas, alguns outros sintomas, mas que não estão só localizados aqui na boca do estômago, que por causa do refluxo. Aí a gente diferencia um pouco assim, mas o tratamento é bem parecido da gastrite e do refluxo. E o refluxo geralmente é antes de dormir ou após qualquer refeição a pessoa pode ter essa sensação do refluxo? Pode ser após qualquer refeição. Ok. Tem aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se existe cura definitiva para o refluxo e também para a gastrite. Veja, o medicamento ele traz um alívio temporário até a mucosa se curar, né? A mucosa fica um tempo sem o ácido quando a gente faz a medicação e aquilo vai curar aquela inflamação. Mas se você voltar aos antigos hábitos, você pode voltar a ter o refluxo, a gastrite, tudo isso. Então,
é uma doença crônica. Você pode ter sintoma outras vezes na sua vida. Você tem uma predisposição àquilo, digamos assim. Então, não é que você vai ficar a vida toda tendo sintoma, mas se você não se cuidar direitinho, aquilo pode voltar por um tempo. Essa dúvida aqui também do Enoque, né? Ele participou aqui com a gente através do WhatsApp, ele querendo saber se existe também a cura para gastrite, foi explicado também, né, doutora? Ele queria saber se tem cura ou apenas tratamento. Tem os dois, né? Tem os dois. Depende de como você leva a sério esse tratamento. Muita gente, às vezes, começa esse tratamento, interrompe achando que já está curada, não dá sequência no que foi orientado pelo médico e agrava a situação quando você começa a usar medicamento e essa medicação é interrompida. Pode piorar a situação desse paciente? Pode, porque a medicação que a gente geralmente passa, ela diminui o ácido no estômago. Se você parar de vez, às vezes você tem um efeito rebote, pode aumentar aquele ácido. A pessoa para o remédio, aí volta a ter dor, aí acaba tomando o remédio por muito tempo, com medo de ter dor novamente, não faz o desmame correto da medicação e aí fica sempre nisso. Para de vez, aí tem dor. Não vai fazer uma reavaliação. Né? O interessante seria fazer a reavaliação, porque aí veria como o estado, se está ou não, que a gente chama curado, né? Dos sintomas, e aí pararia o medicamento no tempo correto, né? Isso é que é muito importante. Temos aqui outra participação, Ângela Rocha, ela que mora no Ibura de Baixo. Ela diz que tem gastrite crônica e tem dia que ela sente muitas dores. Ela está tomando omeprazol, mas ela diz que às vezes é difícil dormir, principalmente dormir de lado, né? A posição de lado assim, ela tem muita dificuldade para dormir. Em relação a essas dores, são dores terríveis, ela fala aqui. A gente agradece a participação da Ângela Rocha, do Ibura de Baixo, e que ela se trate, né? Ela listou aqui o medicamento, então ela procurou essa ajuda médica. Às vezes muita gente toma o remédio sem procurar ajuda médica. Porque um vizinho toma. Então, às vezes, existem vários medicamentos. Às vezes tem uns que são mais adequados para você ou não. A gente pode trocar. Se ainda tem dor com o medicamento, é preciso voltar para o médico para poder. Às vezes a gente pode trocar por outro que você se adapte melhor. Temos aqui outra participação, a Márcia, ela queria saber qual o exame específico da gastrite, que no caso seria endoscopia, né, doutora, para chegar até esse diagnóstico. O médico receita essa endoscopia, o paciente faz e retorna ao médico para receber esse veredito, né, para ver se está ou não com a gastrite. E tem outra participação aqui, ela faz outra pergunta, se você tem conhecimento de cimo da rosa. Será que foi aquele chá que você falou no começo do programa? Não, é espinheira santa. Espinheira santa, então não tem nenhuma relação. Esse cimo da rosa, eu desconheço também. Não conheço, não. Peço, porque às vezes tem um corretor ortográfico que muda um pouco as palavras, então a gente pede a Márcia que, se não for isso que a gente falou agora há pouco, você pode mandar uma mensagem explicando e colocando direitinho aqui a sua dúvida, que a gente repassa para as nossas convidadas. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, está disponível, participa com a gente. A gente vai agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Muito. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora a gente vai conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção. As dicas que vamos trazer a partir de agora são oportunidades de trabalho. A gente confere aqui no nosso vídeo. A primeira oportunidade são 5 vagas para técnico em secretariado. A exigência para conseguir uma dessas vagas é ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$2.000 é o salário para técnico em secretariado. São 5 vagas. Vamos agora à próxima oportunidade. A oportunidade seguinte, uma vaga para supervisor administrativo financeiro. Para preencher apenas uma vaga disponível, tem que ter ensino superior completo, 6 meses de experiência e o salário R$ 2.252.
uma vaga para supervisor administrativo financeiro. Próxima vaga agora são 10 vagas, olha só, 10 oportunidades para motorista de ônibus rodoviário. Atenção, motorista de ônibus rodoviário superior completo. Para conseguir essa vaga, experiência de 6 meses, salário R$ 2.113. 6 meses de experiência superior completo, R$ 2.113. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote, o telefone é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, muito boa sorte. Vamos seguir agora com o nosso programa respondendo as várias perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp, linha interativa e também através da nossa fanpage. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp e a gente vai conferir agora as dúvidas da linha interativa. Vamos ver agora de quem é a primeira pergunta que chegou através do telefone. Vamos juntos conferir. Vanderlei Silva, ele, de Dois Unidos, ele quer saber o seguinte: tenho gastrite nervosa e não posso comer muito. Como deve ser a minha alimentação? De quanto em quanto tempo deve ser o intervalo das refeições? É a dúvida do Vanderlei Silva, de Dois Unidos. Geralmente a gente indica de 4 a 5 refeições, dependendo do tipo de aceitação do paciente. Geralmente a gente faz a alimentação com que ele se alimente a cada 3 horas, né, para não aumentar, não dar um espaço muito grande entre uma refeição a outra, para não aumentar as sintomatologias. Uhum. Vamos agora a mais outra dúvida, outra pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, preste atenção. Maria Wanda, ela que é do Pina. Ela quer saber se a gastrite causa um pigarro. Causa ou não causa? Geralmente o refluxo é causa de pigarro. Pode causar porque pode irritar a laringe. Então, o refluxo, que tem alguns sintomas parecidos com a gastrite, mas outros são diferentes. Então, geralmente o refluxo causa pigarro. Geralmente a gastrite não. Outra participação aqui, agora através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida, preste atenção que ela vai ser respondida. Gleice, da cidade do Cabo, ela gostaria de saber o que é a erosão no estômago, que a gente falou no começo do programa. A dúvida da Gleice do Cabo, que a gente poderia reforçar para a Gleice. Dessa erosão, o que seria essa erosão? O estômago tem um tecido que cobre ele por dentro, que é a mucosa. Uhum. Essa mucosa, normalmente, ela é toda inteirinha. Ela está ali para ajudar na digestão dos alimentos. Só que quando a gente tem a gastrite, você forma como se fosse uma feridinha, um arranhão nessa mucosa. Isso é uma erosão. É esse arranhão, a presença desse arranhão que causa dor. Toda vez que o ácido bate naquele arranhão, dói. É como se você arranhasse sua pele e colocasse álcool em cima, entendeu? Dá um ardor, porque aquela substância acaba piorando. Então, isso é erosão, é um arranhão na mucosa do estômago. Outra dúvida, agora mais uma vez, sobre o omeprazol, né? Quem tem gastrite pode tomar essa medicação? Se for indicado pelo médico, pode. A automedicação não, porque a pessoa às vezes não sabe o período certo, quando tem que parar, quando tem que voltar, às vezes toma fora do horário correto. Então, se o médico indicar, é uma ótima medicação para gastrite, mas tem que passar pela consulta médica para ver quanto tempo você vai ter que tomar, quantas vezes por dia, tudo isso. Temos aqui outra participação. A pessoa diz que recebeu o diagnóstico da gastrite crônica leve. Sente muitas dores e dores fortes no estômago. O que é que seria a gastrite crônica leve? É a dúvida da telespectadora que participou aqui do nosso programa através do WhatsApp. O diagnóstico provavelmente foi pela biópsia, como eu falei. E aí você pode ter a gastrite aguda ou crônica, e leve, moderada, grave, ativa, intensa. Tem várias palavras que a gente usa para descrever. É uma descrição bem técnica. Às vezes, ter a gastrite leve não quer dizer que você tem pouco sintoma, ou ter uma gastrite intensa não quer dizer que você vai ter muito sintoma. Nem sempre se correlaciona o que está no papel com o que você sente. Você pode ter uma gastrite leve no papel e sentir
muita queimação, muita dor. Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. É só uma classificação que a gente faz baseado na endoscopia. Na nossa fanpage tem a participação da Márcia Cris. Ela disse que quando a gente faz um exame de gastrite, que o resultado dá líquido cinza-rosa, significa o quê? A presença da bactéria quando tem esse resultado, o líquido cinza-rosa? Veja, provavelmente ela está falando do teste da urease, que é às vezes o médico coloca um potinho com um líquidozinho. Agora sim. Deu rosa, ela disse que deu rosa. Mas aí tem que ver, porque com o tempo, às vezes, tem um tempo até ele ficar rosa. Ele tem que ficar rosa até um certo período. Depois de um tempo, todos vão ficar rosa, entendeu? Então, assim, tem que ver quando foi que o líquidozinho virou rosa. Geralmente, o médico coloca o líquidozinho, mas ele coloca embaixo, positivo ou negativo. Temos aqui outra participação, não é sobre gastrite, mas é sobre hérnia de hiato. Posso conviver com a hérnia de hiato? Fui diagnosticado com a hérnia de hiato, tomei a medicação e não tive mais crises como antes. Isso ele já tem esse diagnóstico há 10 anos. Pode conviver normalmente? Pode, normalmente. Ela predispõe ao refluxo, mas não necessariamente você vai ter dor, algum sintoma a vida toda. Então vamos aqui, estão chegando várias participações, muita gente interagindo. Isso é muito bom para o início de semana. Prova também que o nosso bate-papo de hoje está muito atrativo, né? Está muito interessante para quem está em casa nos acompanhando, que tem dúvidas sobre a gastrite. Tem agora a dúvida da Irani. Ela quer saber sobre a gastrite nervosa. Tem cura? O que é que deve fazer? Como eu falei, normalmente é uma doença crônica. Se você não conseguir controlar esse estresse, não tomar cuidado, não tentar ou técnicas de relaxamento ou alguma coisa do tipo, você pode ficar tendo dor com frequência e também melhorar a alimentação, porque senão você não vai conseguir melhorar. Realmente tem que tentar ir na causa da doença, tentar trabalhar melhor esse estresse, meditação, yoga, fazer exercício físico. Temos aqui outra participação. A pessoa disse que operou hérnia de hiato e agora de repente ficou rouca. A médica disse que é um refluxo. Ela quer saber se essa informação procede. Marilene de Camaragibe. Veja, tem que avaliar. Existem alguns exames para a gente avaliar se aquela rouquidão é do refluxo ou não. Realmente, refluxo é uma causa de rouquidão. E tem que ver realmente, avaliar por esse exame se é por causa do refluxo ou não. Podem ser outras causas também. Geralmente o otorrino, ele faz o exame, a nasofibroscopia, avalia as cordas vocais. Quando tem alguma vermelhidão, alguma coisa assim, geralmente sugestivo de refluxo. Ok, vamos aqui, que tem várias informações, várias perguntas também chegando a todo momento. Agora, a Soraya, do Recife, ela diz que faz mais de 15 dias que sofre com dor na garganta, a sensação de que tem algo preso, a dificuldade para engolir, principalmente a saliva, dificuldade também para respirar, garganta seca com pigarro. Já foi ao otorrino e ele disse que é refluxo. O médico pode perceber que é refluxo só olhando a boca do paciente? Essa é a dúvida que ela tem, que ela não fez nenhum exame específico para receber esse diagnóstico do refluxo. Ela descrevendo que tem dificuldade para engolir, principalmente a saliva, dificuldade para respirar, a garganta seca e com pigarro. Só ela falando isso, ele olhando a boca, essas informações são necessárias para ter esse diagnóstico de refluxo? Eu não sei exatamente se ele fez alguns exames. Como eu falei, o otorrino, ele consegue fazer alguns exames que podem sugerir refluxo. Eu não sei se ele fez nasofibroscopia, algum exame do tipo. Porque esses sintomas podem ser de refluxo também. Interessante, ela, como ele já deu o diagnóstico, ela já procura um nutricionista para estar mudando esse planejamento alimentar dela, para ver se com a mudança do hábito alimentar, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida. Outra participação, sem identificação, a pessoa gostaria de saber o que fazer para diminuir a azia. Estou tendo azia constantemente, principalmente à noite, para dormir. Está complicado. Ela diz que tem colocado travesseiros altos, né, para não voltar, não dar aquela sensação de refluxo. Isso ajuda? O que mais ela poderia fazer? Essa sensação de azia? Veja, ela tem que procurar um médico para poder ser melhor avaliada. Dormir com a cabeceira elevada ajuda a diminuir o refluxo. Ela vai ter que modificar, enquanto ela não vai no médico, modificar a dieta, diminuir os alimentos que podem predispor e procurar o médico. Enquanto ela não vai, modificar a dieta e dormir com a cabeceira elevada, pode ajudar. E não comer muito perto da hora de dormir também.
A Simone do Cabo, ela quer saber se a enxaqueca tem ligação com problemas estomacais. Veja, existem alimentos que a gente come que predispõem à enxaqueca, mas não necessariamente quem tem enxaqueca tem gastrite, não necessariamente, mas alguns alimentos que a gente come tem relação com enxaqueca. Tem aqui a participação da Ana Lúcia, inclusive ela foi a personagem, né, na nossa reportagem de hoje. A gente mostrou o exemplo da Ana Lúcia, que com a ajuda de um médico e seguindo, né, essa orientação, ela conseguiu se ver livre aí da gastrite. E a dúvida dela é a seguinte: estou usando espieira santa. Quantas vezes ao dia eu posso utilizar? Geralmente a gente indica 3 vezes ao dia, né? Ou você faz 1 litro de água e 1 litro do chá e consome durante o dia. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, porque recebemos agora uma notícia de que uma criança de 3 anos morreu afogada em Barreiros, zona rural de Caruaru, né, no agreste do estado de Pernambuco. O caso teria acontecido ontem, no domingo, dia 28, e o IML, né, Instituto de Medicina Legal, ele confirma essa informação, que o menino ele chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Mais uma vítima aí dessas inundações no interior do nosso estado. E a gente pede, né, atenção a todos que, por conta do nível da água estar muito alto, evite estar saindo de casa, espere ajuda da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e a sociedade pernambucana, que sejamos solidários em um momento tão crítico que estamos vivendo aqui no interior do nosso estado. A gente vai voltar a falar sobre o tema e outras informações você vai obter no decorrer aqui da programação da Rede Brasil de Comunicação e também no Jornal Estado, às 6 horas da noite, com o Vila Nova apresentando e atualizando a você que está em casa sobre a situação dessas inundações aqui no estado de Pernambuco. A semana começou de forma difícil, mas com muita fé e muita solidariedade a gente vai conseguir superar tudo isso e ajudar o nosso próximo, né? Muito importante que a gente busque, né, essa solidariedade, ajudar o próximo é muito importante, ok? Informação repassada, vamos voltar a falar sobre gastrite. Temos aqui muitas participações, muitas dúvidas, muita gente aproveitando a oportunidade para tirar as dúvidas aqui com as nossas convidadas de hoje. Tem aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas gostaria de saber se pode comer farinha. Pode, não pode? Tem alguma restrição de farinha? Não, geralmente eu não indicaria farinha. A farinha que fala, eu acho que é de mandioca, né? Não. Substituiria essa farinha por uma farinha de linhaça, uma farinha de aveia, uma farinha de soja. Ok. Fabiana de Peixinhos, Olinda, ela diz que sempre que toma refrigerante, ela tem a sensação de que tem alguma coisa errada no estômago, sente dores, aí às vezes dores fortes. Pode ser um sinal da gastrite? Esse refrigerante pode? Sim, até porque o refrigerante ele é irritante gástrico, né? Evitar ao máximo, né? Refrigerante não faz muito bem à saúde, não. Troca o refrigerante por sucos. Temos aqui outra participação, é Dilson Félix, ele quer saber se o refluxo ele pode causar inflamação das amígdalas. Sim, muitas pessoas com dor de garganta de repetição, amidalite de repetição, pode ser causada pelo refluxo. Ele pode irritar do comecinho do esôfago até cordas vocais, amígdalas, causando esses sintomas mais altos. A gente chama de sintomas atípicos: tosse, pigarro, rouquidão, dor de garganta, aftas, tudo isso pode ser causado pelo refluxo também. Outra participação, sem identificação, a pessoa diz que está fazendo tratamento com antibióticos para combater a H. pylori, mas ela ainda sente muitas dores. É normal, mesmo fazendo o tratamento com antibiótico, ainda sentir dores? O antibiótico ele vai matar a bactéria, mas você tem que continuar o tratamento para poder tratar a gastrite, entendeu? Só matar a bactéria não vai resolver a gastrite, aquilo ainda está inflamado. Então, você faz tratamento com antibiótico e geralmente depois tem um tratamento que você continua para poder melhorar a gastrite que a bactéria causou. Vamos seguir aqui com outra pergunta. A pessoa aqui agradece agora, é a Pérsida que mandou a dúvida sobre a questão da azia, né? Para diminuir a azia, que ela coloca lá o travesseiro para tentar contornar a situação. Muita gente participando, agradecendo aqui a explicação que foi repassada. Vamos seguir aqui com mais perguntas. Vamos lá. Próxima da Maria José, ela que mora na área central do Recife.
Ela quer saber o que é hérnia de hiato, que foi falado agora há pouco no programa. Repita para mim, por favor, que eu não consegui entender. Porque ela sente muita fome e às vezes se sente muito mal. Será que ela queria saber a definição de hérnia de hiato para ver se encaixa, né, nesse perfil? Então, a hérnia de hiato é quando você tem o esôfago e o estômago, e entre o esôfago e o estômago você tem aqui o diafragma, que separa o pulmão aqui do abdômen, certo? E às vezes, por um espaço no diafragma passa o seu esôfago. Às vezes, quando esse espaço é um pouco mais largo, um pouquinho do estômago fica mais alto e fica aqui em cima, é o que a gente chama hérnia de hiato. Um pedacinho do estômago ele fica fora do lugar, como se fosse mais alto. Isso predispõe ao refluxo, mas às vezes a pessoa pode ter hérnia de hiato e não ter sintoma nenhum. Então ela tem que procurar o médico, fazer os exames, mas não necessariamente o sintoma que ela tem é um sintoma de hérnia de hiato. Às vezes o paciente não tem sintoma nenhum. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez às nossas convidadas para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa sabe como identificar os sintomas da gastrite? Olha só, 40% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem, né, identificar, 60% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. É o momento da reta final dessa edição do Assunto do Dia. É o momento de agradecer aqui as convidadas pela participação. Doutora Ana Beatriz, clínica médica gastroenterologista do Hospital Dom Helder Câmara. Muito obrigado pela participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer ao convite do Assunto do Dia e também a todo mundo que participou e orientar para realmente procurar o médico, se cuidar, para evitar que a gastrite vire alguma coisa mais grave. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Também queria agradecer a Tatiana Vasconcelos, nutricionista. Muito obrigado pela participação. O último recado, fique à vontade. Tá, eu também gostaria de agradecer pela participação no programa, pelo convite. E, assim, deixar só um recado para as pessoas que procurem um nutricionista. Assim que tiverem com o diagnóstico na mão, procure um nutricionista para a gente montar um plano alimentar de acordo com a sua patologia, né? Não se automedique, nem faça escolhas de alimentos por conta própria. Procure um profissional para ter uma maior qualidade de vida. Ok, muito obrigado aqui às nossas convidadas. Lembrando que a gente, no decorrer da programação da Rede Brasil de Comunicação, a gente vai atualizar você que está em casa sobre a situação das inundações no nosso estado. E a gente trouxe a informação de um menino de 3 anos, né, que ele morreu afogado. A gente vai reforçar aqui e corrigir a informação. Ele morreu afogado em um barreiro na zona rural de Caruaru. Morreu afogado em um barreiro no domingo, dia 28, como falamos anteriormente. A criança de 3 anos morreu após se afogar em um barreiro na zona rural de Caruaru, isso devido às fortes chuvas, né? As fortes chuvas que teve ali o acúmulo de água no local onde essa criança se afogou em um barreiro em Caruaru. Uma notícia muito triste e eu queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!